Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre dobutamina e antes de entrar direto nesse assunto, explicar para que ela serve, eu preciso falar alguns conceitos para vocês para facilitar o entendimento da ação dessa droga. O principal objetivo da dobutamina é melhorar o débito cardíaco, mas vocês entendem direitinho o que é isso e qual a interferência do débito cardíaco no nosso organismo? Toda vez que o ventrículo se contrai, ou seja, em toda sístole, a gente tem um volume ejetado por ele para os vasos sanguíneos, certo? Esse volume a gente chama de volume sistólico. É aquele volume que vai ser ejetado do coração toda vez que o ventrículo se contrai. E a nossa frequência cardíaca, ela está relacionada a quantas vezes isso acontece dentro de um minuto, certo? Pois é, gente, o débito cardíaco nada mais é do que esse volume sistólico vezes a frequência cardíaca. E quando a gente tem um débito cardíaco adequado, quer dizer que esse trabalho do coração para mandar sangue para o nosso organismo está sendo suficiente para chegar em todos os vasos, em toda a periferia, né, no tecido renal. Então, isso quer dizer que o nosso corpo está funcionando adequadamente em relação à oferta e demanda de oxigênio. Existem 3 fatores que interferem naquele volume sistólico, aquele volume que o ventrículo ejeta, né, quando tem a sístole. Essas 3 coisas são a pré-carga, a pós-carga e a contratilidade. A pré-carga é aquela pressão exercida no ventrículo quando ele está completamente cheio, ou seja, no final da diástole. Quanto maior a pré-carga, maior o volume que aquele ventrículo está tolerando no final da diástole e maior é o estiramento das fibras musculares naquele momento. Só que tudo isso tem um limite fisiológico. Chega um ponto que as fibras se estiram tanto que elas não têm mais a capacidade de retornar para uma contração de qualidade. Já a pós-carga é aquela força que o ventrículo tem que enfrentar na hora que ele ejeta o sangue, ou seja, durante a sístole. Quanto maior for a resistência dos vasos sanguíneos, mais difícil vai ser para o ventrículo ejetar o sangue. E a contratilidade é a capacidade do coração de contrair o seu tecido, né? Num movimento único, né, sincronizado, e tem vários fatores que podem ser intrínsecos ou extrínsecos que podem interferir na força dessa contratilidade. Quando há algum problema no coração, onde a pré-carga é alterada, a contratilidade é alterada ou a pós-carga é alterada, a gente vai ter como principal consequência a diminuição do débito cardíaco. E isso vai alterar a oxigenação dos nossos tecidos, vai causar uma oferta menor de oxigênio para os nossos tecidos. É claro que, conforme a lei de Frank-Starling, a gente tem uma capacidade enorme de se adaptar a essas variações, né? Mas chega um ponto que passa muito do limite fisiológico e aí o nosso coração não aguenta, né? E é aí que entram algumas medicações que podem nos ajudar a melhorar essa capacidade do coração de enfrentar esses problemas. E uma delas é a dobutamina. A dobutamina é classificada como droga vasoativa? É sim. Muita gente tem essa dúvida e é importante falar sobre isso. O tempo de início de ação dela é de 1 a 2 minutos. É claro que numa dose um pouquinho mais baixa, ela pode levar até 10 minutos para iniciar a sua ação. Mas tem uma meia-vida de 10 minutos, é uma droga de ação rápida, dose dependente. E lembra que a gente falou sobre isso aqui uma vez, quando eu falei sobre a noradrenalina? Que as drogas vasoativas são medicações que têm efeito cardiovascular de ação rápida? Pois é, a duração de ação dela é de menos de 5 minutos. Então, qual é o objetivo da dobutamina? É melhorar o inotropismo cardíaco, ou seja, a força da contratilidade. Ela tem sua principal ação nos receptores beta-1, né, que são os receptores cardíacos, e pouquíssima ação em vasodilatação pulmonar, que são os receptores beta-2, pouquíssima também em receptores alfa. Mas essa ação dela nos receptores beta-1 ajudam muito a melhorar a força de contratilidade e diminuem a pré-carga. E isso, consequentemente, acaba diminuindo a resistência pulmonar e a resistência periférica, né? E aí fica fácil vocês entenderem que isso melhora o débito cardíaco, né? Consequentemente, melhora toda a hemodinâmica do paciente, porque melhora a oferta de oxigênio para as periferias, melhora a atividade renal e tudo mais. Então, explicando dessa forma, acho que fica mais fácil vocês olharem para o paciente e conseguirem observar onde que a dobutamina está agindo, quais as consequências que essa medicação está trazendo para a hemodinâmica do paciente, né?
Então, quais são os sinais de baixo débito cardíaco que a gente pode observar? O paciente tem náuseas, tem uma perfusão periférica diminuída, um tempo de enchimento capilar maior, você vê aquelas extremidades mais cianóticas até, né? Tem uma perfusão renal diminuída, então ele vai ter baixo débito urinário, também é um sinal de baixo débito. Na gasometria, você vai ver uma SVO2, que é a saturação venosa de oxigênio mais diminuída, mais limítrofe. Teoricamente, quando nosso organismo é irrigado pelo sangue oxigenado, a gente vai usar mais ou menos 25% daquele oxigênio. Então, a saturação venosa ela tem que retornar mais ou menos com 75% aí de saturação, considerando que a gente só usou 25% e que a saturação arterial é de 98% a 100%, né, em índices normais. Então, só para tentar ilustrar um pouquinho para vocês, nós temos a saturação arterial de oxigênio, né, que vai ser de 100%, 98%, enfim, esperamos de 95% a 100%. E aí, nós temos a passagem desse fluxo sanguíneo pelos tecidos, vai ter o consumo de oxigênio, as células vão extrair o oxigênio daquele fluxo, e geralmente vai ser de mais ou menos 25% da oferta que aquele oxigênio está dando. Então, por isso, quando esse sangue retorna para as veias cavas, a gente vai ter aí uma saturação de oxigênio de mais ou menos 75%, já que consumimos 25%, né, pelos tecidos periféricos. E aí é que tá. Quando você tem, nesse caso, uma oferta diminuída, você vai ter uma extração maior desse mesmo fluxo de oxigênio. Então, se você vê, nesse caso que a gente está falando de uma oferta diminuída, se você vê uma saturação de oxigênio venosa menor que 75, ou até menor que 65, né, que a gente espera que esteja entre 65 e 75, isso significa que as células estão extraindo mais oxigênio devido à baixa oferta. Então, quando o inotropismo gerado pela dobutamina começa a ter seus efeitos no organismo, a gente tem uma saturação venosa melhor, porque as células vão ter um fluxo mais adequado, então vão consumir de forma mais adequada esse oxigênio, e a gente vai ter uma perfusão periférica melhor, uma função renal melhor, então o paciente vai voltar a urinar uma quantidade mais adequada, né, mais fisiológica, não vamos ter mais náuseas, aquela sensação de mal-estar. E vale lembrar também que a dobutamina não tem efeitos assim tão fortes em pressão arterial e em cronotropismo. Ela não aumenta tanto assim a frequência cardíaca como o isoprotenerol, por exemplo. Ela é uma medicação que, com baixas doses, ela vai ter mais efeito no débito cardíaco de forma geral, melhorando essas resistências, diminuindo pré-carga, né? Mas ela só vai ter esses efeitos em elevação de pressão arterial e de frequência cardíaca em doses mais elevadas. É claro que vai variar de paciente para paciente, mas esses são os efeitos esperados da droga. Bom, por todos esses fatores e por basicamente ser uma droga vasoativa, a gente já entende que é uma droga exclusiva de terapia intensiva, tá? Em alguns hospitais também pode ser utilizada na unidade semi-intensiva, mas nunca deve ser utilizada em leitos de enfermaria, tá? Então, nossos cuidados em relação à administração dessa droga, né? Estão, primeiramente, garantir uma diluição adequada, né? O preparo adequado dessa medicação. Na bula da Anvisa, a gente pode observar que ela pode ser diluída tanto em soro glicosado, quanto em soro fisiológico e em Ringer lactato também, mas temos que garantir a diluição dela em, no máximo, uma ampola para 50 ml do diluente. Na minha vivência, só vi essa medicação ser diluída em soro glicosado ou fisiológico, nunca vi em Ringer lactato. Monitorar sinais vitais do paciente, né, de preferência de hora em hora, já que estamos tratando de uma droga vasoativa, mas sabemos que também não é habitual em todos os serviços de saúde o paciente estar em uso de dobutamina e ter essas verificações a cada hora, né, pelo menos aí a cada 2 horas. Administrar somente em bomba de infusão contínua, lembrando, é uma droga vasoativa, então deve obrigatoriamente ser administrada em bomba de infusão. Sua dose também deve considerar o peso, né? Então, deve ser calculada em micrograma quilo minuto. Não conheço nenhum fabricante cujo a orientação seja proteger de luz, então essa droga não é uma droga fotossensível, então pode ser no equipo de bomba normal. E durante a administração, devemos, claro, monitorar os sinais vitais, monitorar os sinais de baixo débito. Em relação à diurese, importante salientar que tem que ser mais que 0,5 ml por quilo por hora, então temos que observar essa frequência aí no débito urinário também.
Atenção para o desenvolvimento de arritmias. A qualquer sinal, deve ser chamada a equipe médica para avaliar e solicitado o eletrocardiograma. E só! Se vocês têm alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se gostou, curta, compartilhe, enfim. Espero vocês no próximo. Beijo!